Galera, e chegou a nossa vez também de falar do filme As Marvels. E aí, é ruim mesmo do jeito que tá a maioria das pessoas falando? O que deu errado? Faltou responder o quê? E cena pós-crédito? Vamos explicar tudo pra você, tintim por tintim, porque a cena pós-crédito, essa sim, valeu a pena demais. Então é agora, depois da vinheta. Vem comigo. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Bora pra análise, vamos lá. Galera, infelizmente não é bem a opinião que eu gostaria de dar, mas a gente tem que falar aquilo que a gente sente, como fã principalmente. Esse filme tá classificado sem dúvida nenhuma na lista dos piores filmes que a Marvel entregou até hoje. E qual que foi o roteiro escolhido? Os caras vieram explicar pra gente o porquê do sumiço da Capitã Marvel durante todos esses anos, né? Ela, inclusive, era chamada de a Aniquiladora pelos próprios Krees, né? Porque ela entende, então, que a inteligência suprema, que é uma espécie de inteligência artificial, mas formada na sua essência pelas principais cabeças de Hala, o planeta dos Kree, ela entende que a destruição daquela entidade seria a pá de cal em todas as atrocidades que a nação, que o planeta, que a raça dos Krees impunha sobre outros planetas. A intenção até que foi boa, o problema foram as consequências. Com a destruição da inteligência artificial, Hala entra em desordem total. Vários clãs de Krees começaram a brigar entre si para tentar ocupar aquele espaço vago de poder. Por isso, a guerra civil lá dos Kree, que inclusive é citada rapidamente lá em Guardiões da Galáxia. Guerras e mais guerras provocaram inclusive uma desordem em todo o clima, em toda a parte natural do planeta. O Sol deixa de existir, a atmosfera está completamente contaminada. E claro, tudo isso foi creditado como responsabilidade direta, culpa da Carol Danvers, né, Capitã Marvel. Por isso que ela ficou sumida, ela passou todos esses anos tentando reparar o que ela fez, né, porque ela viu que ela foi querer consertar uma coisa, piorou outras 300. É a partir desse cenário caótico, né, que a vilãozona do filme, aí, a Dar-Benn, ela se levanta também e tenta partir para cima da Capitã Marvel com vingança, né? Ela quer reparar a atmosfera de Hala, ela quer trazer água novamente para o seu planeta, ela quer um novo sol, ela quer que Hala volte a viver e ela parte para buscar esses elementos da natureza, justamente escolhendo a dedo locais que são importantes para Carol Danvers. Se eu posso restaurar Hala e ao mesmo tempo destruir emocionalmente a Aniquiladora, por que eu não vou fazer? E ela fez. A nota aqui de curiosidade é que a vilã que faz a Dar-Benn é ninguém mais, ninguém menos que a esposa na vida real de Tom Hiddleston, o Loki, hein? Em meio às ações da Dar-Benn, então, ela abre um determinado portal, né? Para saltar de um lugar para outro dentro da galáxia. E justamente esses eventos de portais que foram sendo abertos por aí, emitindo forças estranhas, né, chamam a atenção ao mesmo tempo nessas conveniências que todo o roteiro preguiçoso apresenta, né? Então, ao mesmo tempo, a Capitã Marvel vai atrás de saber o que está acontecendo a pedido do Nick Fury e a própria Monica Rambeau, a partir também de uma curiosidade de ver o que está acontecendo num portal lá que eles descobrem. Perto da estação Saber, né, que é onde o Nick Fury está lá comandando as ações, e ao mesmo tempo, tanto o Capitã Marvel quanto a Monica Rambeau, elas sentem aquela anomalia, né, a partir de eletromagnetismo, e a partir dali é como se houvesse uma conexão entre elas, e essa conexão se estende até a Terra, dentro lá do quarto em Nova Jersey, no quarto da Kamala Khan, que também é a terceira pessoa próxima ali, que também tem dons que derivam da manipulação da luz de alguma forma. Então essas três, então, a partir de um colapso de eletromagnetismo, um colapso entre os dons ligados à luz, né? Elas começam a trocar de lugar a partir do ponto que elas usam ao mesmo tempo os poderes. E diga-se de passagem, o núcleo da Kamala Khan é o que salvou o filme, hein? A atriz veio com muita vontade realmente de fazer bonito e fez, eu diria que foi o ponto alto do filme, foi a própria Kamala Khan, né, interpretada pela atriz Iman Vellani, e toda a sua família. Essa troca sucessiva de poderes, então, foi até elas descobrirem um jeito de controlar isso e trabalhar em equipe, tendo que lidar com isso, foi realmente a parte triste do filme.
aonde o roteiro nos fez passar ali por muitas situações. Assim, para uma heroína do porte, do tamanho da Capitã Marvel, que se cogitou no passado ser ela a nova líder dos Vingadores, eles reduziram, a Marvel reduziu demais a importância da Carol Danvers dentro do CM. Bom, o filme também levou a gente a dar bem, então, captando, por exemplo, a atmosfera de um planeta chamado Tarnax, né, que é um planeta servindo de refúgio, né, para os Skrulls ali. E Skrulls que é uma raça que a Carol Danvers trata muito bem, porque ela não quer saber de guerra entre Kree e Skrulls, né? Tarnax, que nos quadrinhos apareceu demais, lá nos anos 60, se eu não estiver enganado, nas histórias do Quarteto Fantástico, né? Onde eles tiveram que, em Tarnax 4, enfrentar ali um Super Skrull. Mas referência à parte, depois disso, já que os Skrulls são importantes para Carol Danvers, vou extrair a atmosfera deles. Depois disso, então, eu vou extrair a água de um outro lugar muito importante para Carol Danvers. Ela sacou qual é que era da Dar-Benn, né? E eles vão para Aladna, um planeta que, vejam só vocês, a língua de comunicação do planeta é a canção. O povo só sabe falar cantando. E ali a vergonha alheia realmente bateu. Vontade de levantar e ir embora do cinema, porque cada segundo dentro desse planeta foi um tormento pra gente assistir. A Carol Danvers teve que se casar com o príncipe Ian daquele planeta, né, por alguma situação lá. Inclusive, nem voltamos mais a saber o que aconteceu com o povo daquele planeta. Será que morreram, não morreram? A água continuou subindo? Porque eles foram embora de lá e o portal ficou aberto. Então, a Dar-Benn vem pra cá pra puxar o sol da nossa Terra, né, do nosso sistema aqui. E ali ela abre um portal, começa a sugar o sol ali, e ali acontece o terceiro ato, né, o ato final do filme. Ali a gente tem a batalha final, e o grande desejo da Dar-Benn era localizar os dois braceletes. Um bracelete ela acha num planeta, um bracelete lendário, né, que nós imaginávamos que fosse ser devidamente explicado nesse filme, e nem sequer passaram perto da explicação. Pô, na série da Kamala Khan, que ela acha um dos braceletes, aquele bracelete estava no braço de um Kree, dentro de uma caverna ou um templo, sei lá, da galera dos 10 Anéis. Pô, qual é a relação então? Por que tinha um Kree na Terra dentro de um templo dos 10 Anéis? Ó, ninguém explicou, foi nada. Mas essa Dar-Benn aí acaba achando o outro bracelete, que tá num outro lugar, dentro de uma rocha, e ela quer achar o outro, né? E ela descobre então que tá com a Kamala Khan e finalmente, depois de idas e vindas do filme, ela consegue os dois. Mas quando ela vai realmente usar o poder dos dois é onde dá ruim pra ela. Ela não aguenta o poder dos dois braceletes e ela morre. Mas ao morrer, lutando com as três Marvels ali, ela abre uma fenda no contínuo espaço-tempo. E esse portal deixa de ser apenas um portal de salto de distâncias para ser um portal de salto entre universos, entre duas realidades diferentes. Com a inimiga derrotada, o Sol salvo, a Terra salva, né? Numa dessa já tinha até rolado aquela evacuação da Saber, né? Com aqueles surtos do gato da alienígena, começou a botar um ovo atrás do outro lá e nasce lá uma gigantesca ninhada de gatos, né? O Nick Fury tem a sábia decisão, deixa cada um desses gatos comer o máximo, engolir o máximo de gente possível, que era o bote salva-vidas daquela galera, né? Olha, até dei uma risadinha, mas se pensar bem, saída estranha também, né? Não tinha, veja só, você manda todo mundo pro espaço para trabalhar para você numa estação e você não tem um plano de fuga. Nick Fury, o grande Nick Fury, não tinha um plano de fuga, não tinha jeito, naves suficiente de evacuação em caso de emergência. Achei isso um baita furo de roteiro. Todos os gatinhos ali que nasceram a partir de um surto do Guzi, né? Então todos eles engoliram os humanos ali, as criaturas, para depois chegar aqui na Terra e vomitar cada um deles ali, sãos e salvos, né? Mas e aí tínhamos um outro problema. Tinha aquele outro portal que tinha que ser fechado, porque aquele sim era perigoso, porque duas realidades, uma tentando sugar a outra, a gente já viu o nome disso, isso chama-se incursão, que vai ser a base das guerras secretas daqui pra frente, quando uma realidade, um universo vai tentar se sobrepor ao outro. Às vezes um derrota o outro, mas quase sempre os dois são extinguidos, provocando um baita de um vácuo, um buraco dentro do universo. E a Monica Rambeau, então, ela tem a ideia de receber, ela que tem o dom dela, sobretudo sugar a luz, né, força ligadas à luz. Então, tanto a Kamala Khan, que usando os dois braceletes, e já eu volto a falar disso, juntamente com o poder da Capitã Marvel, elas jogam, inundam a Monica Rambeau
de poder para que ela possa passar para o lado de lá, já que o portal só poderia ser fechado a partir da outra realidade, né? E ela, usando ali todo o seu poder, consegue finalmente fechar aquela realidade, mas ela não consegue voltar para a nossa realidade, e lá ela fica então no outro universo. Voltando a falar da Kamala Khan, por que então ela usa os 2 braceletes e não morre, diferentemente da Dar-Benn, que foi usar lá os 2 braceletes e morreu? A Kamala Khan, a história de origem dela é na série dela, Miss Marvel, e a gente viu então que aqueles braceletes vieram, ela herdou esses braceletes da avó dela, e a avó dela tinha genes da dimensão Nur, que, de acordo com a série, foi onde esses braceletes foram criados. Então, como ela é descendente da avó dela, então presume-se, a partir da própria pesquisa do Bruno, né, que fez uma pesquisa no sangue da Kamala Khan e descobre que ela tem uma mutação dentro dela, né, sendo apresentada como uma mutante, então, que os braceletes não deram poderes a ela, mas apenas despertaram o gene que ela já herdou da própria avó dela, derivada, repito, da dimensão Nur. Então, se tem alguém que pode empunhar ao mesmo tempo 2 braceletes, essa única pessoa só poderia ser a Kamala Khan. Ela não precisa dos braceletes para ter os poderes nesse momento, mas os braceletes apenas potencializam os poderes dela. Mônica estava na outra dimensão. Capitã Marvel volta para Hala e tenta reativar o Sol e consegue, né? Ela fura, ela entra no Sol de Hala usando todo o seu poder e reacende o Sol de Hala, trazendo esperança e normalidade a todo o clima e salvando o povo de Hala. E a Kamala Khan volta para a Terra e fica muito próxima do olhar do Nick Fury, né? Inclusive a própria Kamala Khan, quando volta a aparecer, então, voltando a falar dela, ela aparece de novo apenas com um bracelete. Não foi explicado para onde foi parar o segundo bracelete. A gente deduz aqui que ela deixou guardado ou deixou sob a proteção, por exemplo, da Capitã Marvel, uma vez que os 2 braceletes juntos seriam extremamente poderosos. Então ela aparece com um bracelete só e ela aparece de novo para recrutar para um determinado time que está se formando a Kate Bishop, a Gaviã Arqueira, né? Para fazer parte então do time dos Novos Vingadores. Não foi dito com essas letras, mas a gente sabe que não é de hoje que existem rumores da existência, da formação dos Novos Vingadores que vem por aí. As Marvels tiveram 2 adiamentos. Esse filme sofreu 2 adiamentos ao longo da sua produção. Então, para que fique bem claro, nada sobre Invasão Secreta, a série do Nick Fury, foi citado naquele momento porque deveria ter sido lançado antes de Invasão Secreta e não depois. Então tudo que você viu na série Invasão Secreta, fique na cabeça, aconteceu depois desse filme das Marvels. E para acabar, a cena pós-crédito, que essa sim valeu a pena demais, né? A Monica Rambeau acorda nessa nova realidade, num lugar que parece ser uma sala de primeiros socorros, alguma coisa, e quando ela abre os olhos, uma grande surpresa. Ela vê ali na frente dela a figura da mãe dela, da Maria Rambeau, né? Interpretada pela atriz Lashana Lynch. Mas depois ela se dá conta de que não era a mãe dela. Apenas alguém igual, né? De uma outra realidade, ou uma variante, sei lá, né? Como a gente aprendeu na série do Loki. Mas era ninguém mais, ninguém menos do que a Binária. A Binária já deu pra sacar que vão mudar a história dela, né? Mas a Binária nos quadrinhos, ela foi o resultado de experiências produzidas por um grupo chamado Ninhada. E a própria Capitã Marvel se chamou por um tempo Binária, né? Porque dadas as altas capacidades dela. Vamos ver como é que a Marvel vai trabalhar realmente a Binária dentro do UCM. Depois disso, então, a câmera vira e a gente vê o doutor que está cuidando da Monica Rambeau ali naquela realidade. E é ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Hank McCoy, esse mesmo, o mutante fera, lá da Fox, da primeira trilogia, da trilogia original dos X-Men. Ele ainda vira e fala, continue olhando ela, vamos continuar analisando, estudando ela aí, acompanhando a evolução dela, porque o Charles pediu, né? E Charles é o professor Charles Xavier, também acredito eu ser do universo da Fox, né? Então, dessa forma, é oficial, é o primeiro filme em que os mutantes, os X-Men, estão oficialmente inseridos no UCM, mas não a partir da nossa realidade canônica, mas a partir de uma realidade alternativa, paralela, de uma outra terra. Essa é a explicação da Marvel, então,
pro surgimento dos mutantes. O filme realmente foi ruim, galera. Nós não tivemos, assim, grandes ligações entre as protagonistas. A Monica Rambeau, ela tinha toda uma questão dramática, uma narrativa dramática para ser explorada junto a Carol Danvers. Ela foi blipada. Durante o blip, né, os 5 anos em que ela ficou fora, a mãe dela morreu, a Maria Rambeau, morreu, né, com um câncer. E ela tinha expectativas de que a Carol Danvers voltasse, não porque ela é a Capitã Marvel, mas porque ela é a tia Carol. Era um envolvimento afetivo. Então nós esperávamos algo um pouco mais profundo a partir desse encontro e foi realmente tratado da pior maneira possível. Fica a esperança para uma virada a partir de agora. As Marvels foi o último filme dessa leva de galera que produziu a fase 4, né? Era o último que tinha que queimar. Teve lá uma grande revolução interna na Marvel, pessoas foram demitidas, outros foram contratados, novos roteiristas foram contratados e a gente tem que ver o que vem pela frente agora nessa fase 5 da Marvel, com novos profissionais trabalhando nas produções das séries e dos filmes. E eu te agradeço demais de você ter ficado comigo até agora aqui assistindo esse vídeo. E se você não deixou a inscrição no começo, deixa agora, vem fazer parte da família com a gente. Ativa o sininho e manda ver nesse like, que esse sim tem força para subir o nosso trabalho e é disso que a gente precisa. Galera, de resto, eu desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.